Vamos lá, estamos de volta. E eu parei no primeiro bloco para vocês explicando como que eu diferencio uma tutela antecipada de uma cautelar. Dizendo para vocês o seguinte, que quando eu pensasse numa tutela antecipada, eu tenho que pensar que o pedido principal é igual ao liminar. E a tutela cautelar, eu vou pensar que o pedido principal é diferente do pedido liminar. Não é isso? Ótimo. Agora vamos pensar no exemplo. Imagina só, que eu promovo uma ação de cobrança. Tudo bem? Eu promovo uma ação de cobrança. Uma empresa promove uma ação de cobrança contra a outra. Tudo bem? Super comum. Ação de cobrança. Só que, imagina só, ela forneceu determinado produto e não recebeu os valores. Está entrando com uma ação de cobrança. Só que a empresa que está cobrando não tem está sem capital de giro, tudo bem? E está sendo despejada. Tá? O exemplo é exatamente esse. Ó. Exemplo 1. A empresa está cobrando o valor, só que ela está sendo despejada. Está sendo despejada e está sem capital de giro. Ou seja, não pode esperar até o final do processo, senão ela vai ser despejada, vai ser mandada para fora da sua casinha, tudo bem? Ela entra com a ação de cobrança e pede uma liminar para que o réu possa adiantar esses valores cobrados. O réu possa adiantar esses valores cobrados. Pergunto, nesse caso em que a empresa está cobrando valores e pede para que o juiz conceda uma liminar para adiantar os valores cobrados, esse pedido liminar tem natureza de cautelar ou de tutela antecipada? Tutela antecipada. Por quê? Porque o pedido de liminar é igual ao pedido principal. Ele só está pedindo para adiantar os valores, porque eu estou sem capital de giro. Deu para entender? Eu estou sendo despejado, preciso de dinheiro agora. Adianta o pedido final. Tutela antecipada. Perceberam? É assim que funciona. Beleza? Ação de cobrança. Pedido principal da ação de cobrança não é dinheiro? Ação de cobrança não é dinheiro? E o pedido liminar não é dinheiro também para adiantar esse valor? Pronto. Tutela antecipada. Deu certo. Fechou? Agora, olha que legal. No mesmo exemplo, imagina só que essa empresa entra com uma ação de cobrança porque forneceu determinados matéria-prima para essa outra empresa e não foi paga. Tudo bem? Não foi paga. Então, ação de cobrança. Lembra que o pedido principal era dinheiro. E descobre, no exemplo 2, que a empresa ré está se desfazendo do seu maquinário. Tudo bem? Está queimando o maquinário. Está doando um maquinário para uma outra empresa, está vendendo muito mais barato para outra, ou seja, daqui a pouco não tem mais bem nenhum. Essa empresa que está cobrando, a autora da ação, pede uma liminar para apreender esse maquinário aí, para que se ela ganhar a ação, ela tenha pelo menos bens para pagar, né? Para a ação de cobrança, para pagar os valores cobrados. O juiz vai lá e concede essa liminar. Pergunto, nesse caso, esse pedido é um pedido liminar de tutela antecipada ou cautelar? Cautelar. Olha só, a ação de cobrança, o pedido principal não era dinheiro, sim ou não? É. O pedido liminar não foi o pedido só para apreensão do maquinário? Não recebi nada ainda, só para apreender, para que se eu ganhar a ação, eu consigo cobrá-la vendendo o maquinário? Sim. Então, esse pedido é cautelar. Perceberam? É assim que funciona. Tudo bem? Vejam que, por exemplo, no 28º exame, caiu um exemplo, por exemplo, de tutela antecipada, em que duas empresas litigaram porque uma estava agindo em concorrência desleal. Tudo bem? Então, era uma ação de obrigação de não fazer, porque uma empresa estava agindo em concorrência desleal. E para conseguir, a empresa autora, para conseguir parar agora com a atividade empresarial, eu tive que pedir uma liminar, tudo bem? Para paralisar a empresa ré de agir em atividade de concorrência desleal. É uma tutela antecipada, porque é o mesmo pedido. Eu estou entrando com uma ação com o pedido de obrigação de não fazer, cuja liminar também é para pedir para não fazer. Concordam comigo? Logo, o pedido principal é igual a liminar,
tutela antecipada. O 28º exame também era tutela antecipada. Pegaram? É assim que funciona. Fechado? Tranquilo? Então, cuidado com isso, que é bastante importante vocês perceberem o quanto é importante vocês diferenciarem essas duas medidas na hora de pedir. Beleza? Vamos lá, continuando. Outra coisa importante. O pedido de cautelar tem fungibilidade para tutela antecipada. O artigo 305 diz isso, tá? Caso o autor peça uma medida cautelar, é possível que essa cautelar tenha fungibilidade para tutela antecipada. É possível que isso aconteça. Fechou? Agora, uma coisa importante. Embora a gente tenha diferenciado a tutela antecipada da cautelar, os requisitos são os mesmos, viu? Requisitos são exatamente os mesmos. A probabilidade do direito alegado, o artigo 300 diz isso, se você abrir o 300 está escrito isso, probabilidade do direito alegado, e o risco de dano, né? Perigo de dano ao risco ao resultado útil do processo. Esses são os dois requisitos regra para qualquer das duas medidas, tá? Tanto a tutela de urgência antecipada quanto a cautelar. A tutela antecipada tem um requisito a mais. Você ainda precisa demonstrar a reversibilidade da medida. Ou seja, que é preciso ou é possível desfazer a medida no final do processo. Tá? Artigo 300, parágrafo 3º. Você pode grifar também. Artigo 300, parágrafo 3º. O artigo 300 em si tem esses dois requisitos, a probabilidade e do perigo de dano. Tá? Você grifa. Agora, o parágrafo 3º, ele também indica que só para a tutela antecipada também é possível você descrever a reversibilidade. Tá bom? Só para a tutela antecipada. Fechou? Tem que demonstrar. Todas as vezes que você for falar de tutela antecipada de cautelar, vocês vão ter que demonstrar esses requisitos. Por que meu cliente tem a probabilidade do direito? E por que ele sofre um risco? Tudo bem? Qual é a desgraça? Qual é o problema que ele sofre se a medida não for concedida agora? Tá bom? Cuidado com isso. Outra coisa importante. Caso o juiz entender, é possível que haja uma audiência de justificação prévia ou a prestação de uma caução, viu? O que é isso, professor? Às vezes, se você quiser grifar os parágrafos 2º e 3º do artigo 300, você pode também. Às vezes o juiz não tem certeza ou tem receio de conceder uma tutela antecipada. Não está plenamente convencido da probabilidade do direito do risco do dano. O que ele faz? Ele designa uma audiência de justificação prévia. Que audiência é essa? Só para você entender. É uma audiência para ouvir. Não é as duas partes não, viu? Porque se ouvir as duas partes já era, né, a minha urgência. Para ouvir pelo menos o autor e alguma prova oral, para que ele tenha um pouquinho mais de segurança de conceder. Tudo bem? Ele não está plenamente convencido. E ainda assim, pode o juiz ainda exigir caução do requerente. Tudo bem? É possível que o juiz exija caução. Então, na hora que você for pedir uma tutela antecipada ou uma cautelar, você ainda pode dar a possibilidade do juiz de designar uma audiência e ainda dar a possibilidade do juiz exigir uma caução, se você assim desejar. Tá bom? É possível que isso aconteça também. Agora, você concorda comigo que caso o autor pedido de uma tutela antecipada ou cautelar, cause prejuízos, ele tem responsabilidade? Tem, tudo bem? E a responsabilidade é objetiva pelos prejuízos contra o réu. Imagina só nesse caso que eu dei para vocês. Nesse caso em que eu apreendi o maquinário numa cautelar, maquinário do réu. O que acontece? Se eu apreendi o maquinário, o que acontece? Eu deixei a parte contrária sem o maquinário para produção, né? Eu vou responder independentemente de culpa. Ou seja, de forma objetiva pelo prejuízo causado, tá? Cuidado com isso, que isso é importante também. Vamos lá. Outra coisa importante que vocês precisam saber. Gente, vamos especificar a própria tutela antecipada. Lembrem-se, a tutela antecipada é aquela em que eu
meu pedido principal é igual ao pedido liminar. Lembra? Tranquilo. A tutela antecipada, ela pode ser pedida, requerida, antes do início do processo. Nesse caso, ela vai ser chamada de antecedente, ou durante o processo. Nesse caso, ela vai ser chamada de incidental. Tá bom? Lembra, antecedente ou incidental. A incidental não é problema para a gente, porque, veja, eu não posso pedir numa petição inicial mesmo? No meio de uma petição inicial, uma tutela antecipada? Posso. Isso é tranquilo. Até aí não temos problema nenhum. Ou no meio de um processo. A grande novidade do CPC, e é aqui que eu quero parar um pouquinho, é que você entenda a grande novidade do CPC, prevista nos artigos 303 e 304, nós vamos grifar juntos aí, 303 e 304, é que o novo CPC permite que eu peça uma tutela antecipada antes do início do processo. Abre o 303 para mim, por favor. Vamos lá. 303, abre comigo. Grifa junto comigo, por favor. Casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, grifa. Casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, petição inicial pode limitar-se. Grifa. Requerimento da tutela antecipada. Requerimento da tutela antecipada. Indicação da tutela final. Exposição da lide e do direito. Risco de dano. E só. Tudo bem? Risco de dano. Então, o que vai acontecer? Olha o que acontece. Às vezes a urgência é tão grande que eu não posso esperar a elaboração de uma petição inicial completa, como a gente aprendeu, tudo bem? Não dá para esperar fazer uma petição inicial gigantesca. O que eu faço? Eu preciso elaborar uma petição rápida para pedir uma tutela antecipada, só. É um pedido de tutela antecipada. Nesse meu pedido, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar, eu vou colocar o pedido da tutela final, lógico, o pedido da tutela antecipada, da final, a exposição da lide do direito, os requisitos, tudo bem, da tutela, e também coloco o valor da causa, tudo bem? Nessa mini petição inicial, que é chamada tutela antecipada antecedente, tá bom? É assim que funciona. Eu já apresento uma petição para o juiz, que não é aquela petição inicial gigantesca, ela está prevista no artigo 303, caput, tudo bem? É assim que funciona. Nesse caso, uma vez que eu proponho essa tutela antecedente, o que vai acontecer? Concedida essa tutela, o autor, isso está no parágrafo 1º do 303, o autor tem que aditar a inicial, grifa isso, em 15 dias. Grifa no parágrafo 1º do artigo 303. O autor tem a obrigação de aditar em 15 dias, juntando documentos e o pedido de confirmação da tutela final. Tudo bem? Em 15 dias, juntada de novos documentos e confirmação do pedido da tutela final. Tá? Se ele não fizer isso, extingue o processo. Tá bom? Cuidado com isso. O que vai acontecer? Inciso 2 do parágrafo 1º. O réu vai ser citado e intimado para audiência de conciliação e mediação. Ele vai ser citado e intimado. Beleza? Citado e intimado para audiência de conciliação e mediação. Professor, e aí, hein? E se o réu não fizer nada? Aqui vem uma novidade. O réu não vai ser citado e intimado dessa decisão? Não foi concedida a tutela? Porque se não foi concedida, você vai agravar, não é assim que funciona? Você não vai agravar? Não foi concedida? Lógico, cabe agravo de instrumento, já mostrei para vocês. Agora, e se o réu, uma vez intimado da concessão da tutela, não agrava dessa decisão? Olha o que acontece. Artigo 304 do CPC. 304. Olha o que diz.
grifa todo o caput de 304, tudo bem? Se o réu não recorrer, essa decisão vai ser estabilizada e vai ser extinto o processo. Olha que interessante. O processo vai ser extinto. A tutela extingue o processo e acabou. Olha que legal, meu. O prazo para tentar rever essa tutela estabilizada é por uma nova ação proposta em 2 anos. Essa ação está prevista no artigo 304, parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Só que o problema é que tem prazo, né? Qual é o prazo? 2 anos, parágrafo 5º, tá bom? Parágrafo 5º. Pediu uma tutela antecipada, antecedente, antes do início do processo. O juiz concedeu e a parte contrária não recorreu, estabilizou, o juiz extingue o processo. Acabou. Se a parte contrária quiser rever isso, ela vai ter que entrar com uma nova ação. Então, pode existir uma nova ação só para rever isso. Professor, como é que chama essa nova ação? Não tem nome, tá bom? Não tem nome. E não é ação rescisória, tá? Não é ação rescisória. Beleza? Não é ação rescisória. Fechado? Tranquilo? Bom, a partir daqui, o que eu preciso fazer? Entrar com a ação, você entrou com a ação tutela antecedente, se a parte contrária não conseguir não agravar, ela estabiliza, acabou. Fechou? Beleza? Ótimo. E a tutela cautelar, professor? A tutela cautelar é prevista lá no 315 e seguintes. Pelo menos a tutela cautelar antecedente. Porque se for incidente, é no meio do processo, sem problema nenhum. Tudo bem? É a mesma regrinha da anterior. Eu posso pedir também antes do processo, sem problema nenhum. Aí, o que acontece? O 305 ele diz o seguinte, que o autor vai demonstrar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito a ser assegurado e os requisitos também da tutela cautelar, tá bom? Faz uma petiçãozinha simples, tranquila, inicial tranquila. Inicial sossegada, bem mais resumida. Essa inicial, essa tutela cautelar antecedente, também vai ser apresentada de forma anterior ao processo. O réu vai ser citado para em 5 dias contestar. E se ele não contestar, ele é revel, tudo bem? Ele é revel. Aqui não tem nada de estabilização, que nem a tutela anterior. Beleza? Não tem nada de estabilização. Se o autor quiser prosseguir, ele vai ter que, em 30 dias, formular o pedido principal nos mesmos autos. Tá bom? É assim que funciona. Tá? Se ele não fizer isso, perde a eficácia. Tá bom? Se ele não entra com a ação em 30 dias, ou perdão, se ele não formula o pedido principal em 30 dias, perde a eficácia dessa cautelar. Combinado? Beleza? Só cuidado com uma coisa. Caso a cautelar pedida seja indeferida, nada impede que o autor proponha a ação principal, tudo bem? Salvo se o juiz indefira essa cautelar, reconhecendo a decadência ou a prescrição. Artigo 310 do CPC. Eu queria que você grifasse, tudo bem? Salvo se o juiz reconhecer a decadência ou prescrição. Ele indeferiu a cautelar. Se ele indeferir por decadência ou prescrição, já era. Acabou a chance de propor a ação principal. Cuidado. Tá? Beleza? Ótimo. Para a gente finalizar, eu queria finalizar, eu já mostrei para vocês como é que funcionam as tutelas de urgência, antecipada e cautelar. A antecipada antecedente e a cautelar antecedente. Mostrei que as duas podem ser requeridas antes do processo, sem problema nenhum. Agora, só ficou faltando as tutelas de evidência. Lembrem-se de que a tutela de evidência não exige perigo. Se você abrir o artigo 311, vocês vão verificar que está escrito assim, ó,
independentemente da demonstração de perigo. Está escrito aqui, grifa, tudo bem? Eu não preciso demonstrar perigo para pedir a tutela de evidência. E nós temos 4 hipóteses de tutela de evidência. Não é porque o direito parece evidente que tem tutela de evidência, tá bom? Isso é erro crasso, tá bom? Não é isso não. Vamos lá? Quando é que eu posso pedir tutela de evidência? Primeiro, quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. A parte está procrastinando o processo. O juiz vai lá e concede a tutela de evidência. Tá bom? Segunda hipótese, estão todas nos incisos do artigo 311. Segunda, quando as alegações de fato conseguirem ser comprovadas só com documentos e houver tese em precedentes. Tudo bem? Se tiver tese em precedente, também dá para conseguir uma tutela de evidência. 3. Quando se tratar de um pedido rei persecutório, ou seja, quando você está perseguindo uma coisa, um bem, fundado em prova documental de contrato de depósito. E esse depósito não foi cumprido, tudo bem? Ou seja, não foi devolvido. O bem não foi devolvido. Tem contrato de depósito, o bem não foi devolvido. Cabe uma tutela de evidência também para a devolução do bem. E, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Essa última hipótese ela é meio estranha, tudo bem? Mas vamos lá, não tem problema. O que importa é que, no fundo, na minha petição inicial, segundo o artigo 311, parágrafo único, eu só vou poder pedir tutela de evidência nesses 2 casos, tudo bem? Na minha petição inicial, eu só posso pedir tutela de evidência nesses 2 casos, os dos incisos 2 e 3 do artigo 311. O resto, todos os outros casos, eu vou precisar esperar o posicionamento do réu, tudo bem? Então, de início mesmo, só posso nesses 2 casos. Liminarmente, de cara, tutela de evidência, sem risco, sem perigo, na minha petição inicial, só posso pedir nesses 2 casos. E nesses casos específicos, contrato de depósito ou se houver tese firmada, tudo bem? Em precedente. E quando só der para provar em prova documental. É assim que funciona. Beleza? Tranquilo. Com isso, se eu pudesse resumir toda a nossa aula em 1 minuto que me resta, seria resumida assim. Eu espero que você tenha entendido. Quer ver? A tutela jurisdicional é dividida em provisória e definitiva. A provisória, lembra a provisória? É aquela que pode ser substituída. Ela vai ser substituída, a definitiva não. A provisória, ela é dividida em urgência e evidência, sendo que a urgência tem risco, a evidência não. A urgência, ela é dividida em antecipada e cautelar, não é isso? A antecipada, ela pode ser requerida de forma antecedente ou incidente. Antecedente antes do processo, incidente durante o processo. A cautelar também pode ser requerida de forma antecedente antes do processo ou incidente durante o processo. Gente, com isso, eu faço um apanhado de tutelas provisórias para vocês. Eu peço para que vocês leiam com atenção os dispositivos, deem uma estudada, para que isso fique cada vez mais claro para vocês na hora de fazer a prova. Beleza? Nós vamos estudar, nós vamos praticar, mas eu só queria expor esse início para vocês, para que vocês começassem a estudar. Fechado? Beleza? Vamos grifar bonitinho depois, vamos deixar bonitinho, vai grifando tudo que a gente conversou para que a gente deixe preparado para a hora da prova, tá bom? Grande abraço para vocês e ótimos estudos. Valeu, tchau, tchau!